Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo de Física Fácil. Hoje o assunto do nosso vídeo vai ser movimento uniforme, a base da cinemática. Então vamos lá pessoal, o primeiro conceito aí que a gente vai trabalhar aí na Física Fácil, no movimento uniforme, ele vai ser o conceito do que caracteriza um movimento uniforme. O movimento uniforme ele é caracterizado por possuir velocidade constante. O que é uma velocidade constante? É aquela que não se altera, não sofre alteração. Vocês podem dar uma olhada aí nesse vídeo, né, dos tempos modernos aí, Charlie Chaplin. A esteira ela anda com velocidade constante. Vocês podem observar que se eles mantêm um movimento repetitivo na mesma velocidade, a velocidade da esteira ela vai ser coincidente aí com a velocidade do movimento dos operários aí, né? E aqui a gente tem o simulador FET, né? O homem que caminha aqui no simulador FET, a gente consegue colocar ele numa posição ali. Vamos ajustar uma velocidade constante, sem mudar, e dar um play aqui no movimento dele. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Olha lá. Deu um play, o movimento do homem é sem variação de velocidade. É o que a gente chama de movimento retilíneo uniforme. Aí a gente vai agora colocar ele de novo lá para trás. Né? Vocês viram que lá embaixo mexe a aceleração, né? A velocidade quando a gente está movendo ele com o dedo. Mas vamos ajustar aqui a velocidade. Não dá para mexer pelo teclado aqui a velocidade, porque eu estou no iPad, mas a gente consegue ajustar aqui na mão mesmo, né? Então pode colocar uma velocidade mais alta. Eu vou colocar bem baixinho, bem próximo de 1 metro por segundo aqui, que eu consegui colocar mais próximo disso. Aí vamos lá, vou dar um play, ele vai se mover com velocidade constante. Agora eu vou colocar um pouquinho de aceleração no movimento, para vocês verem o que acontece, como fica diferente. Ó, dá uma olhada. Coloquei aceleração, ele ganha velocidade. Então deu para a gente ver a diferença entre o movimento uniforme e aquele que tem aceleração, que é o uniformemente variado. Agora, pessoal, já que a gente está falando de movimento uniforme, é importante falar sobre velocidade média. E o que é velocidade média? Né? É quando a gente faz uma divisão entre a distância percorrida, que é o ΔS, né? Que é S menos S0, a variação do espaço, dividido pela variação do tempo, que é o ΔT. Então a gente tem a variação do tempo aí como ΔT, né? T menos T0. Pessoal, agora só para dar um exemplo de cálculo de velocidade média, vamos pegar uma situação de um ciclista que percorreu 60 quilômetros num período de 2 horas. Então, ΔS é 60 quilômetros, ΔT 2 horas, e a velocidade média vai ser 60 quilômetros dividido por 2 horas, que dá 30 quilômetros por hora. Então, esse é o cálculo da velocidade média. Agora, gente, considerando que a velocidade no movimento uniforme ela é constante, nós vamos ter que a velocidade média é igual à própria velocidade, ou seja, qualquer velocidade é igual à velocidade média. Logo, a nossa fórmula passa a ser V igual a ΔS sobre ΔT. Substituindo ΔS por S menos S0 e ΔT por T menos T0, a gente tem essa forma aí da nossa expressão, e o T0 ele vale zero, porque no experimento de física a gente considera o tempo inicial sempre igual a zero, porque é como se fosse um cronômetro iniciando um experimento, né? Sendo assim, a nossa fórmula fica desse jeito, apenas com t embaixo. Passando esse t para o outro lado, multiplicando, fica v vezes t igual a s menos s0. E passando S0 para o outro lado, a gente vai ter S0 mais V vezes T igual a S. Essa, gente, é a fórmula conhecida, né, como a fórmula do sorvete, a função horária do movimento uniforme, do MRU, né, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Ela não está na expressão que a gente costuma colocar, que a gente costuma isolar o S do lado esquerdo. Então, colocando do jeito que a gente está acostumado, S é igual a S0 mais V vezes T. Sorvete, né? A gente lembra com a palavra sorvete. Agora, falando de classificação, o movimento retilíneo uniforme ele pode ser progressivo, se a velocidade é positiva, ou seja, maior que zero, e ele pode ser retrógrado, se a velocidade é menor que zero ou negativa. Então, essa é a classificação do movimento retilíneo uniforme. Bom, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo de aplicação, né, de movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Um caminhão parte do quilômetro 20 de uma rodovia e viaja com velocidade constante, isso é importante no enunciado, tá, gente? Que a velocidade dele seja constante, de 80 km por hora, no sentido em que os quilômetros aumentam, né, em que os quilômetros progridem. Então, o item A, primeira pergunta, qual é a função horária do movimento desse caminhão? Né? Então vamos lá, se a gente usar a fórmula do sorvete, S igual a S0 mais VT, sempre escrevam de novo a fórmula, tá, gente, para memorizar. Aí o S0 é 20, o V é 80 e pronto, a gente tem S igual a 20 mais 80T. E aí uma pergunta que a gente vai usar a fórmula para responder, né?
em qual quilometragem, né, que esse caminhão estará após 3 horas. Basta substituir o t por 3, então a gente faz 80 vezes 3, que dá 240, mais 20, dá 260 quilômetros, então ele estará no quilômetro 260. E uma última pergunta aqui, seria uma pergunta sobre o tempo, né? Quanto tempo levará para esse caminhão estar no quilômetro 220, por exemplo? Então vamos lá, quilômetro 220 é o S, aí substitui por 220, fica 20 mais 80t, e agora basta isolar o t, né? A gente tem que isolar o t, então fica 220 menos 20 igual a 80t, isso vai dar 200 igual a 80t, certo? Passo o 80 dividindo, fica 200 dividido por 80 igual a t, e aí a gente faz o cálculo aqui, simplifica, né? 20 dividido por 8 dá 2,5. Resposta 2 horas e meia. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e recomendar esse vídeo para aqueles amigos que têm dificuldade em física. Valeu!